aí, como é que você está? Seja bem-vindo a mais um devocional. É uma alegria para mim poder compartilhar desse tempo com você. E antes da gente ler a palavra de Deus, eu gostaria de te pedir algo. Se você pode, separa em um lugar onde você possa, de fato, se concentrar naquilo que nós vamos ler nesse tempo. Pegue aí um papel, uma caneta ou algo que você possa anotar e não se limite apenas àquilo que eu vou falar, mas deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Depois compartilha lá no grupo do Start. Amém? Vamos juntos então? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 3 e 4, que diz assim: Vão, eu os estou enviando como um cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus, ele envia os discípulos para uma missão. E ele dá algumas orientações aos discípulos. E entre essas orientações, Jesus ele diz: não saúdem ninguém pelo caminho. Parece até falta de educação para nós hoje, né? Como assim não cumprimentar as pessoas? Mas nós precisamos entender a tradição da época para que a gente entenda o que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. Os judeus não cumprimentavam as pessoas como nós fazemos hoje. Quando eles paravam as pessoas para cumprimentar, eles perguntavam pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, ou seja, pela família inteira. E eles perdiam muito tempo nisso. E o que Jesus estava orientando aos discípulos é que eles tinham uma missão, eles tinham um foco. Então eles não podiam se distrair no meio do caminho. E você, como discípulo de Jesus, também não pode se distrair no meio do caminho. E para que você entenda, ou melhor, para que você compreenda se você tem vivido uma vida distraída ou não, você precisa entender qual é o seu foco. E o nosso maior objetivo é amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus ocupe o primeiro lugar no nosso coração. Que nada roube o lugar dele de dentro de nós. Nada, nem mesmo aquilo que nós fazemos para ele. Ele tem que ocupar o primeiro lugar sempre. E dia após dia, nós temos que nos empenhar em amar mais e mais a Jesus. Agora, o amor a Deus, consequentemente, vai fluir em outras áreas. Como, por exemplo, naquilo que nós fazemos para ele. Se você ama a Jesus, você vai se comprometer com aquilo que está no coração dele. Jesus ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro amava. E nas 3 vezes, Jesus ele diz para Pedro: se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Se você ama Jesus, você precisa estar comprometido com aquilo que ele ama. Você precisa se envolver naquilo que ele está fazendo aqui nessa terra. E eu quero aproveitar o gancho para falar algo com você. O Start não é um lugar para você ser um espectador. O Start é um lugar para você se envolver e para que você cumpra com a sua missão. Nós estamos unidos não apenas para ser algo como se fosse um clube social. O Start é muito mais do que isso. Nós estamos unidos. Sim, nós temos a unidade, mas nós temos um propósito. E a nossa unidade é para que nós possamos cumprir com o propósito. Agora, entendido qual é esse propósito, nós podemos então compreender quais têm sido as nossas distrações. O que é que tem te afastado desse propósito? E eu não quero ficar citando aqui nomes para distrações, até porque cada pessoa tem a sua. E às vezes, gente, as distrações não é nem pecado. Às vezes são coisas lícitas, coisas boas, mas que tem te afastado da sua vida de oração, que tem roubado o seu tempo do devocional, de leitura da palavra e de tantas outras coisas. E eu queria que você agora refletisse o que é que tem te afastado do propósito. O que é que tem te roubado do seu secreto? Pense agora e guarde essas palavras no seu coração. Você ainda está em missão.
Então, não se distraia no meio do caminho. Amém? Deus te abençoe.